Fala, sapienses! Você sabe por que o teste do pezinho é tão importante nos nossos recém-nascidos? Fique comigo até o final da aula que você será capaz de compreender o porquê que esse processo é tão importante. Solta a vinheta! E aí, sapienses? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, obviamente, né? Hoje nós vamos iniciar a aula de bioquímica da célula. Nós vamos separar esse estudo em 4 aulas, beleza? E assim a gente vai ser capaz de compreender todo o processo bioquímico que ocorre dentro das nossas células. Fique conosco até o final da aula, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seus comentários, dê o seu like ou dislike. Não deixe de interagir conosco, que você sempre é bem-vindo nas nossas aulas. Vocês lembram da nossa aula sobre características dos seres vivos, onde falamos sobre metabolismo, que é uma das características que todos os seres viventes têm? Se você não lembra, está o cardzinho aqui para você ir lá relembrar, rever esta aula. O metabolismo é a reação química que acontece nas nossas células, tá? O metabolismo, ele pode ser dividido em anabolismo ou catabolismo. Pessoal, a nossa célula, para que ela faça as suas atividades essenciais, ela precisa obter energia. E essa energia é conquistada, é estabelecida através do metabolismo. O anabolismo nada mais é do que a construção de estruturas menores para estruturas maiores, como por exemplo a proteína. A proteína ela é formada por aminoácidos. Então eu tenho um aminoácido juntando com outro aminoácido, juntando com outro aminoácido, dando uma estrutura, uma macromolécula. Então eu tenho uma micromolécula se estruturando numa macromolécula. Quando há uma construção de moléculas, eu chamo isso de anabolismo. E eu tenho o processo inverso, que é o catabolismo, quando eu tenho uma estrutura maior, uma macromolécula, sendo degradada, sendo quebrada em estruturas menores. Carboidrato, por exemplo, eu tenho os carboidratos que são degradados, que são quebrados até formar moléculas menores, como a glicose, por exemplo. Beleza? Bom, dentro dessas reações químicas, há alguns fatores importantes, como por exemplo, aquecimento, pode liberar calor dessas reações químicas, tá? Bom, para que o metabolismo aconteça, que é de suma importância que ele aconteça dentro da célula, há um produto, há uma substância de suma importância para que ele aconteça. Sem essa substância, não vai acontecer o metabolismo, que são as enzimas. As enzimas nada mais são do que proteínas. São proteínas especializadas em realizar as reações químicas. Através dessas reações, várias estruturas serão formadas e também adquirido a energia para as atividades essenciais da célula. Bom, pessoal, as enzimas elas vão funcionar como catalisadores das reações. Elas vão facilitar essas reações. Elas vão fazer com que essas reações de fato aconteçam. Tá, e o que é a reação química? A reação química nada mais é do que uma substância se juntar numa outra substância para ser transformada numa terceira ou quarta substância. Um exemplo, eu tenho uma substância A que reage com uma substância B, que vai se juntar com uma substância B. Ocorrerá uma reação química aqui, e essas duas substâncias irão ser transformadas em outra substância. Pode ser transformada em uma única ou até mesmo 2, 3. Isso é uma reação química. Nós dizemos que
as substâncias que se juntaram inicialmente é chamado de reagente. Reagente ou substrato, tá? Enquanto depois que ocorreu essa reação, nós vamos ter outros produtos diferentes do reagente, que é chamado, né, de produto. Então eu tenho o reagente A com o reagente B. Eles reagiram e se transformaram em produto C e D. E a enzima faz exatamente este trabalho. Ele vai facilitar com que essa reação aconteça. Então nós temos aqui, ó, eu tenho um reagente, um substrato, ok? Aqui eu tenho um substrato, e aqui eu tenho uma enzima que vai catalisar, que vai facilitar nessa reação. Bom, qualquer substrato vai se encaixar na enzima. Essa aqui é a minha enzima. Qualquer substrato vai se encaixar na minha enzima? Não. Há um código entre eles, uma chave de fechaduras entre eles, tá? O substrato, ele tem que se encaixar perfeitamente aqui na nossa enzima. É claro que às vezes, para o substrato se encaixar aqui na enzima, a enzima vai sofrer uma pequena modificação, mas no final do processo, ela volta a ter o seu formato de origem, beleza? Então, só, eu tenho dois substratos aqui que vai se encaixar na minha enzima, formando substrato, enzima substrato, tá? E aqui, observe que ocorreu uma reação, saiu um produto totalmente diferente do meu substrato e a minha enzima voltou ao seu estágio inicial. Beleza? Então a enzima, ela não é destruída, ela não é inativada, ela vai voltar ao seu estado inicial para capturar outros substratos e fazer uma nova reação. Beleza? Bom, quando isso acontece, quando há alguma modificação na enzima e essa modificação ela fica inalterada, ou seja, a enzima não volta ao seu estado normal de origem, essa enzima então fica inativa, tá? Ela não vai mais fazer nenhum tipo de reação. Quando ela fica inativa, esse conceito pode acontecer porque na reação pode ter aquecimento, e quando ocorre um aquecimento, essa enzima então vai sofrer essa alteração inicial que eu falei com vocês e não vai conseguir voltar ao seu formato inicial. Quando há essa modificação e a enzima fica inativa, é um processo que a gente chama de desnaturação. A enzima vai ficar inativada por um processo de aquecimento que aconteceu na reação química. Beleza? Até aí? Tranquilo? Bom, a enzima, ela vai ter uma eficiência máxima, tá? Como que eu posso falar? Ela vai ter uma eficiência máxima de trabalho, tá? Vai chegar num determinado momento em que ela não vai conseguir trabalhar mais, ela vai chegar na sua capacidade máxima. Para que ela chegue na sua capacidade máxima, há 3 fatores importantes, que é o pH, temperatura e a concentração de substrato. O que é o pH, pessoal? Quimicamente falando, o pH é uma tabela, onde dentro dessa tabela foi classificado que as substâncias são ácidas, neutras ou alcalinas, tá? Então nós temos essa tabela aqui, ó, que vai do número 0 até o número 14, beleza? E dentre esses números, eu tenho a metade que é 7.
A água é parâmetro para tudo, né? A água, ela tem um pH 7. Então dizemos que as substâncias que têm um pH 7, elas são substâncias neutras. São substâncias neutras. Toda substância que tem um pH 7. Agora, as substâncias que têm pH menos de 7, indo para o zero, tá? Eu vou dizer que essa substância é uma substância ácida. E se eu tiver uma substância acima de 7, indo para o 14, eu vou ter uma substância alcalina ou básica. Você pode escutar essa palavra também. Básica. Beleza? Então o pH nada mais é do que essa tabela, que vai de 0 a 14 e tendo o 7 como neutralidade. Beleza? Bom, é claro que algumas enzimas, o pH ótimo dela, o pH onde que ela vai trabalhar com a capacidade máxima, vai ser no neutro. Beleza? Como a amilase, por exemplo, que é a enzima que está na nossa saliva, tá? Normalmente ela trabalha ela tem um pH ótimo nessa parte aqui da escala de 7. Mas alguns organismos, por exemplo, vivem na acidez. Algumas células vivem na acidez, como por exemplo as células do nosso estômago. É super ácido o nosso estômago, não é? Então, o pH ótimo dessas células lá do meu estômago vai ser o quê? As enzimas, né, que trabalham no meu estômago, o pH dela pH ótimo, a capacidade máxima de trabalho delas vai ser na acidez. Enquanto outras enzimas vai ter o seu pH ótimo na alcalina. Beleza? Então, obviamente, isso vai depender de enzima para enzima. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que o pH, a capacidade máxima, a velocidade máxima de reação dessas enzimas, elas têm que estar no que nós chamamos de ótimo. Então observe esse primeiro gráfico aqui, pessoal. Por que eu estou trazendo esses gráficos? Porque prova de vestibular, Enem adora o gráfico. Então você tem que ter a capacidade de entender esse gráfico para fazer a atividade. Beleza? Então olha só, pessoal, eu tenho o primeiro gráfico aqui, onde no eixo Y eu tenho a velocidade de reação e no eixo X eu tenho aqui a minha escala de pH, alcalina, ácido ou neutro. Observe só, pessoal, que enquanto o meu pH vai aumentando, a minha velocidade de reação da minha enzima também vai aumentando. Até que num determinado ponto ele chegou na sua capacidade, na sua velocidade máxima. Se eu continuar aumentando o pH dessa enzima, o que vai acontecer? A sua velocidade vai diminuir. Então ele tem um ponto máximo exatamente neste local aqui. Então eu posso dizer que nesse ponto o meu pH é ótimo para essa enzima trabalhar na sua capacidade máxima. Tranquilo? Agora nós vamos trabalhar com uma outra eficiência da enzima para trabalhar na sua capacidade máxima de reação, que também é a temperatura, também conta a temperatura. O processo é o mesmo, tá? Nós vamos ter enzimas trabalhando com a sua capacidade máxima com temperatura baixa e enzimas trabalhando com a sua capacidade máxima com temperatura mais alta, tá? Normalmente as nossas enzimas
dos seres humanos, né, trabalham aí com a temperatura em torno de 35 a 40 graus. Beleza? A partir daí, ela começa a sofrer uma desnaturação e ficar inativa. Tá bom? Então, olha só, pessoal, a ideia aqui é a mesma do pH. Observe, se eu aumento a temperatura, de acordo que eu vou aumentando a temperatura, a minha velocidade de reação da minha enzima também aumenta, até um determinado ponto. Quando eu chego numa determinada temperatura, vou colocar aqui, por exemplo, 37 graus. Quando eu chego em 37 graus, é a minha temperatura ideal, ok? É o meu ponto ótimo aqui nesse local. Enquanto eu estiver nessa temperatura, as minhas enzimas vão estar trabalhando em capacidade máxima de reação. Então, a velocidade máxima de reação que vai estar acontecendo será em 37 graus. Mas eu sou teimoso. O meu ambiente continua aumentando a sua temperatura. Se eu começo a aumentar a temperatura, começa a acontecer o que com a minha enzima? A ser desnaturada. Se ela é desnaturada, ela fica inativa. Se ela fica inativa, a minha velocidade de reação também vai diminuir, porque eu vou diminuir a minha quantidade de enzima presente naquele processo. Beleza? Então, a minha temperatura ótima nesse caso aqui é 37 graus. Então, aqui é a minha temperatura ótima para a capacidade máxima de reação da minha enzima. Velocidade máxima. E aqui, o que também vai influenciar na minha velocidade de reação, de acordo com o que ela trabalha, é a minha concentração de substrato. Tá? Pessoal, vamos pensar, quanto mais substratos eu tiver, maior vai ser a concentração e maior vai ser a probabilidade do meu substrato se encaixar na minha enzima. Então, quanto maior quantidade, quanto maior a concentração de substrato, maior vai ser a minha velocidade de reação. Mas espera aí. Então, olha só, quanto maior a quantidade de substrato for crescendo, maior a minha velocidade de reação. Mas observe que num determinado momento em que eu posso aumentar a minha concentração de substrato muito, mas a minha velocidade de reação vai se permanecer o quê? Constante. É o que eu disse no início. Por que isso acontece? Se eu tenho 10 enzimas, porém eu tenho 1000 substratos, qual a reação? Como que essa reação vai acontecer? De 10 em 10. É isso? Porque é a capacidade máxima de enzima que eu tenho. Então, não importa a quantidade de substrato, porque eu só tenho 10 enzimas, então a minha velocidade vai ser de acordo com as 10 enzimas. Então, eu posso aumentar aqui infinitamente a minha concentração, mas a minha velocidade vai ser constante. Vai chegar no momento aqui, ó, minha concentração aqui, ó, vai ser o quê? Ótima. Vai se tornar constante. Ah, mas se eu diminuir o substrato? Se eu diminuir o substrato abaixo do meu ótimo, o que vai acontecer com a minha velocidade de reação? Vai ser diminuída também. Pessoal, esses gráficos são de suma importância para as nossas atividades lá na prova do vestibular e do Enem. Eles adoram que você consiga compreender e entender o gráfico. Então, sapienses, as proteínas, normalmente, elas têm a terminação ases, carboidrase, protease, lipase, tá? Então, quando você tem dentro da biologia uma estrutura que termina com ase, uma palavra que termina com ase, geralmente essa estrutura que é referida a ela, né, é uma enzima, beleza? Bom, todas as enzimas, elas são formadas por proteínas, todas sem exceção, tá? E as proteínas são formadas por aminoácidos. Nossas enzimas são proteínas, são formadas por aminoácidos. Porém, pessoal, algumas enzimas, elas precisam de uma estrutura não proteica
tá? Para ser ativada. Quando essa enzima ela precisa dessa parte não proteica para ser ativada, para fazer a reação química, é chamada de coenzima. Então, o que é a coenzima? Nada mais é que a enzima formada também, adicionada a ela uma estrutura não proteica. Tá bom? Bom, algumas enzimas, elas têm algumas substâncias competidoras. Essas substâncias competidoras é chamadas de inibidores enzimáticos, inibidores de enzima. O que acontece? Nós vimos que a enzima ela é formada por uma chave fechadura, não é isso? Com seus substratos. Alguns inibidores, eles são muito parecidos com os substratos das enzimas. Então ela vem, desses inibidores, encaixa nessas enzimas e não deixa o substrato, obviamente, encaixado. Se encaixar. Com isso, então, não ocorre a reação química. Esse processo é de suma importância para a medicina, por exemplo. Por quê? Algumas bactérias, elas são impedidas de se reproduzir dentro de um organismo através desses inibidores, como a penicilina, por exemplo. Ela nada mais é do que um inibidor que impede que o substrato da bactéria se adere à enzima para formar novos indivíduos, a reação química, acontecer a reação química e essa bactéria se proliferar. Um outro inibidor, porém que dessa vez um inibidor letal, né, que foi usado na Segunda Guerra Mundial, né, e algumas até falam em guerra química, é o cianeto. Né? Infelizmente o cianeto é uma substância tóxica, né, para nós, e ele faz exatamente esse papel inibidor das enzimas respiratórias, né, levando a pessoa a óbito por asfixia. Então, sapienses, depois dessa aula, você é capaz de imaginar o porquê que o teste do pezinho é tão importante? Vamos lá. Pessoal, falei isso tudo porque a enzima é de suma importância para o teste do pezinho. Observe o seguinte, há uma doença chamada fenilcetonúria, que nada mais é uma doença metabólica. O que acontece? Já falamos que as proteínas são formadas por aminoácidos, tá? E um desses aminoácidos é o fenilalanina, que está aí na nossa alimentação natural, essencial. Beleza? Ele pode ser encontrado no adoçante, pode ser encontrado no refrigerante e outros alimentos normais, tá? Porém, esse fenilalanina, ele é tóxico para a nossa célula, tá? Então, como que nós vamos quebrar essa toxicidade dela? Esse fenilalanina vai ser transformada em outro aminoácido chamado tirosina, beleza? Como que esse fenilalanina vai ser transformado em tirosina? Através da enzima chamada fenilalanina hidrolase. Algumas pessoas nascem com déficit dessa enzima, às vezes zero ou às vezes com pouca enzima, fenilalanina hidrolase. Então, se eu não tenho essa enzima capaz de fazer a transformação da fenilalanina em tirosina, a fenilalanina vai aumentando a sua concentração no sangue. Obviamente que acontece uma toxicidade, provocando vômito, irritabilidade e atacando o sistema nervoso, provocando um retardo mental. Tá? Então, quando o recém-nascido nasce, obviamente, né, se o recém-nascido nasce, o teste do pezinho é exatamente esse. Através da coletagem do sangue, observa-se em exames laboratoriais se há ou não essa enzima presente no sangue do recém-nascido. Se houver essa enzima, né, capaz de fazer a transformação da fenilalanina em tirosina, beleza. Se não houver essa determinada quantidade ou até mesmo a ausência dessa enzima, aí
o médico vai contrabalancear uma dieta para que a criança não desenvolva a doença fenilcetonúria. Beleza? Pessoal, então essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Ficou na dúvida? Comente aí nos comentários. Beleza? Não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.